Você está no nosso Quem Podcast aqui na Rádio Navegantes. Nós estamos aqui na EMEC Jardim Eliana e esse é um projeto da nossa escola, da Rádio Estudantil. Como você pode ouvir, nós estamos na escola, a escola está em funcionamento. E então você vai ouvir vozes de criança, tudo aquilo que acontece numa escola cheia de vida. E hoje nós estamos aqui num programa muito legal com o professor André, que é nosso querido professor da sala de leitura do Projeto AEL, com a nossa querida Sofia. Oi. E com a nossa querida Vitória. E a gente veio para conversar sobre um tema muito importante. Mas antes de mais nada, eu queria saber, professor André, o que é esse tal de Projeto AEL? Eu acho que todo mundo tem curiosidade quando escuta essas siglas, a gente quer saber o que é. Vocês escutam por aí AEL, mas não sabem o que é, né? É. Boa tarde, primeiramente, para todo mundo. Obrigado pelo convite, professora Elaine. Obrigado por estarem aqui, meninas. Eu sou professor da sala de leitura, como a professora disse. E dentro da sala de leitura a gente tem o Projeto AEL. A sigla significa Academia Estudantil de Letras. E aí lá a gente tem 2 encontros por semana. Eu tenho 2 turmas, de segunda, terça e quinta. E nós estudamos literatura, basicamente. E aí a ideia da AEL é que um dia seja literatura, voltado para literatura, e o outro dia seja voltado para teatro. Então a gente, nesse dia do teatro, a gente sempre faz dinâmicas, faz apresentações. Nós, esse ano, apresentamos na Ulicege também. Então, é basicamente isso. E aí, dentro da nossa AEL, do nosso projeto AEL, os estudantes escolhem seu amigo literário também. Não é obrigatório, na série que eu tenho meus alunos, não é obrigatório ainda, porque meus alunos são de 4º e 5º ano. Mas tem alguns que já têm. Eu sempre cito o Arthur, que ele adora a Ruth Rocha, então a amiga literária dele é a Ruth Rocha. E a ideia é que a gente vai conhecendo autores ao longo do ano e eles escolhem seu amigo literário para seguir durante o AEL, até o 9º ano. Inclusive, quando terminar a escola, eles podem participar, eles viram membros vitalícios, quando eles saem da escola e querem continuar participando da AEL. Então é basicamente isso, literatura, teatro e tentar desenvolver essa paixão dos estudantes para literatura. Maravilhoso! Aliás, quem não gosta de ler, olha, vamos mudar o conceito aí, porque a leitura é tudo de bom. Ela desenvolve a nossa mente e nos capacita para a vida. Então, vamos ler bastante. Muito importante. Mas aí vamos ao nosso tema desse programa, do nosso Quem Podcast. O nosso tema hoje é adultização infantil, né? Eu quero que você primeiro me fale de onde surgiu a ideia de trabalhar esse tema na sala de leitura e no AEL. E também quero que você explique pra gente o que significa o termo adultização infantil. Por favor. Certo. A ideia surgiu dos próprios alunos, alguns estudantes principalmente do 8º ano, depois que aquele vídeo do Felca viralizou, eles perguntavam pra mim se eu podia trabalhar esse tema. E eu sabia que era importante, mas não sabia como. E também estava um pouco receoso, por ser um tema difícil, né? Apesar de importante. E aí chegou a revista Qual é? Que é uma revista que chega sempre aqui na nossa escola. A gente distribui para todas as séries. E ela tá aqui até, eu trouxe. E na capa, o tema principal era a adultização. Eu até expliquei para eles como que funciona uma revista, que normalmente o tema principal tá em destaque na capa, né? Que é a palavra aqui. E aí a gente começou a partir dela. Ela tem 4 páginas que são voltadas para esse tema. A gente leu essas páginas e depois trabalhou um livro de literatura não necessariamente sobre adultização, mas que falava um pouquinho sobre uma criança ter que decidir o seu caminho, como que ela fazia essas escolhas, como que ela lidava com as emoções, com o medo. E aí, falando um pouquinho sobre... Aí a gente trabalhou a revista, o livro, e no final a gente fez jogos, um quiz, para captar toda a mensagem. Então eu montei um quiz no Kahoot, uma plataforma que falava sobre a adultização e também falava sobre o livro que a gente leu. Pra gente, né, as crianças gostam bastante de jogos, e aí quando eu falo que vai ter um jogo sobre o tema, todo mundo se empenha melhor nos estudos. Aí a gente tá finalizando essa semana com um jogo. E aí, pra falar de adultização, a gente aprendeu com a revista e com o livro que basicamente é quando a criança, um jovem, pré-adolescente, adolescente, assume comportamentos de adulto. Então ele tem responsabilidades de adulto, tem pensamentos de adulto, atitudes de adulto. A adultização é isso. Quando a criança tem responsabilidades, pensamentos, comportamentos que não são adequados e inapropriados para a idade dela. Nossa, muito sério, né? Boa tarde, professor. Boa tarde. Vou falar algumas
perguntas aqui pra você, tá? A primeira é: de que forma as crianças podem ser adultizadas hoje em dia? De várias formas. A gente viu na revista, quando a gente estava trabalhando nesse tema, que são várias formas que as crianças podem ser adultizadas e podem assumir esses comportamentos. Um dos exemplos até simples que a revista citava era as crianças usando unhas postiças, usando maquiagens pesadas, coisas que a gente vê aqui na escola, a gente tenta orientar, mas são diversas as formas. Acredito que hoje em dia a forma que mais acontece é na exposição nas redes sociais. E aí isso ficou bastante evidente, como eu disse no começo, com um vídeo daquele influenciador chamado Felca, que ele fala sobre uma criadora de conteúdo, a Camilinha, que o Ítalo Santos, né, fazia os conteúdos dela. Então, desde criança, ela já usava umas roupas que não eram apropriadas para a idade, muita maquiagem, as músicas que ela dançava no TikTok, que é uma rede social repleta de adolescentes e crianças, tinham letras que não eram adequadas para a idade. Então, isso tudo são exemplos de adultização. Desde as coisas mais simples, como você usar uma maquiagem, você pode acreditar que não está fazendo nada demais, mas às vezes sim, até conteúdos como filmes, séries e músicas que não são adequadas para a idade de vocês. Como a mídia, TV, série, musical, redes sociais pode influenciar a adultização infantil? Eu acho que a mídia pode influenciar, primeiro criando conteúdos que não são apropriados, mas que eles dizem que são para crianças. Eu e a professora até estávamos comentando aqui, né, que tem séries que estão bombando aí nas plataformas de streaming, que se vendem como séries para o público infantil, mas quando você olha de fato, não é muito legal, não é muito apropriado para a idade, né? Então acho que a partir daí. E acho que principalmente, como eu já falei, nas redes sociais. Não tem jeito. Por mais que os pais tenham essa responsabilidade de não deixar o filho tanto tempo, ou que tenham um controle do celular, a gente muitas vezes não tem controle do que chega pra gente. Verdade. E aí uma criança ainda que não tem essa maturidade, né? Chegam muitas coisas e a gente é muito influenciado por tudo que aparece. E aparece muita coisa no TikTok. Você faz assim com o dedo, já tem outro vídeo, tem outro vídeo, tem outro vídeo. E cada vez vídeos mais curtos. Então o nosso cérebro vai sendo bombardeado de coisas que não fazem sentido pra nossa vida, que não vão agregar em nada. E isso tudo é parte da mídia, né? E aí isso inclui a TV, desde que nós éramos crianças, né? Mas nós já existiam coisas assim. As séries, as plataformas de streaming e até chegar no TikTok. Eu percebo também, professor, que muitas músicas, elas vêm com um ritmo super envolvente, mas quando a gente vai analisar a letra delas, a letra traz informações que não tem nada a ver com o universo infantil, nem com o universo dos adolescentes. São coisas totalmente inapropriadas, né? Que falam de questões de sensualidade e outras questões mais. Então a gente tem que ficar alerta, não só os pais, mas as próprias crianças e adolescentes também, quanto àquilo que vê, que ouve no Spotify, que ouve no YouTube também, né? Às vezes pode parecer muito legal, muito engraçado, mas aquilo não faz sentido. Sim. Temos que ficar alerta, né? E a internet eu acredito que as crianças se sentem pressionadas a participar do que está acontecendo, do que está bombando, né? E então vai participar de qualquer forma, sem analisar, né? Então às vezes quer participar de uma música, porque tá todo mundo fazendo a coreografia dessa música, mas às vezes não é adequado. Não é adequado nem pra gente que é adulto, quem dirá pra menores, né? Até a gente fica com vergonha. Aqui. Você acha que a pressão do modo de roupas, maquiagem, padrões de beleza aceleram nesse processo? Com certeza. Foi um dos tópicos que a gente comentou, né? Da vestimenta, da maquiagem. Aceleram esse processo porque isso é feito para uma idade maior, né? Sei lá, se a gente jogar uma idade baixa, pelo menos dos 18 para cima. Aí quando você já se apropria disso, de roupas mais curtas, roupas que te sexualizam, maquiagens pesadas, já numa idade abaixo, 15, 13 anos, você está sendo adultizado já. E isso está te influenciando a ser uma pessoa que você não é, a ter uma idade que você não tem. Então acredito que influencia sim. A adaptação pode acontecer também dentro de casa, dentro da família? Pode. Acho que um exemplo muito bom que a gente pode dar, sei lá, pode ser festas de família, em que provavelmente tem muitas crianças,
e as crianças estão em contato ali com as músicas que os adultos estão escutando. E músicas que até assim, não vou ser hipócrita, que até a gente gosta, sei lá, um forró, um axé, mas que se você parar pra prestar atenção na letra, não é apropriado, né? Então acho que a família tem muito papel nisso, pode acontecer sim na adultização na família. Esse exemplo eu dei, né? Na revista a gente fala também muito sobre a família dar responsabilidade para a criança que não deveria ter. Então, por exemplo, eu falava muito para os estudantes numa dinâmica que a gente fez, que a gente não pode confundir ajudar com ser o responsável por aquela ação. Então, por exemplo, tem estudantes que ajudam a cuidar do irmão. Até aí, beleza. Mas quando você se torna responsável pelo cuidado do seu irmão, aí você está sendo adultizado. Porque a sua família está passando a responsabilidade para você. Você também é uma criança. Não tem como cuidar de outra, né? Então, a família tem um papel crucial nessa questão de não ser adultizado. É verdade. Isso é uma coisa muito séria. E isso vai influenciar essa criança, essa pessoa, quando ela se torna um adulto. Por quê? Porque ela não vivenciou a infância e a adolescência dela da forma adequada. Sim. Então, é a mesma coisa que você pegar uma fruta e colocar ela para amadurecer antes do tempo. Ela vai ficar madura, mas ela não vai ter o mesmo sabor. Uhum. Né? Então, é muito sério isso. E outra, é uma questão de responsabilidade. Se você deixar uma criança cuidando de outra criança, você, na verdade, não tem ninguém cuidando de ninguém ali. Uhum. Né? Então isso é um alerta. Eu entendo que muitas vezes os mais velhos olharem os mais novos é uma questão fundamental dentro de uma casa também, mas desde que tenha adultos por perto. Sim, é uma questão até socioeconômica, né? Muitas famílias, muitas mães solos, por exemplo, não conseguem estar o tempo inteiro ali porque tem que trabalhar, tem que dar o sustento de casa, né? Então pede ajuda para um filho mais velho. Mas é fazer o máximo possível para que essa responsabilidade não caia em cima das crianças, né? E que dentro de todo possível tenha mais alguém por perto. Sim, Né? Eu sei bem como é que isso funciona. Eu também tenho filhos mais velhos, mais novos. E assim, eu entendo que a presença dos meus filhos mais velhos junto com os mais novos é fundamental. Né? É bom para eles também. Mas existem momentos que são assim, momento que a criança se machuca, o momento que acontece uma situação que precisa ter uma tomada de decisão, que tem que ter um adulto por perto. Sim, né? com certeza. É complicado isso. Quais os limites para incentivar a independência da criança sem forçar a adultização? Difícil, né? Falar de limite. Mas eu acredito que você tem que acompanhar o desenvolvimento natural da criança. Então, nem adultizá-la, nem infantilizá-la, acredito que seja saudável. Então, como a gente estava conversando também antes do podcast, né? A gente deu alguns exemplos aqui numa conversa. Você não dar autonomia para a criança se vestir sozinha, escovar os dentes sozinha. Isso você está fazendo um processo de infantilização, que também é ruim. Porque você não vai dar autonomia, ela não vai conseguir ser responsável pelas coisas dela, né? E a adultização também é ruim, porque você está acelerando o processo de desenvolvimento. Então, e não tem como colocar um limite, acredito eu, porque cada criança é diferente. Então, se a gente colocar um limite, é como se todo mundo tivesse que seguir aquele limite. E aí não vai dar certo também. Cada um tem suas especificidades. Mas eu acredito que eu não sou pai, né? Então é um pouco mais fácil falar. Mas eu acredito que é você tentar observar o seu filho e ver como que ele está desenvolvendo. E a partir dali, ajudar, mas deixar que ele vá sozinho também, se esforçar aqui, falar aqui, mas nem adultizar, nem infantilizar para que ele tenha um desenvolvimento natural e saudável. No caso também, né, dentro dessa observação, né, quanto família, aos poucos ir colocando desafios para a criança, porém debaixo do seu olhar atento. Sim, Né? Por exemplo, se você ensina uma criança a atravessar a rua, você não vai simplesmente falar só, olha para os dois lados e atravessa. Não, é sua vez. Agora vai lá que é tua vez. Não. Não. Você vai parar, você vai observar se aquela criança já tem a consciência para ver que o carro está na distância, que ela consegue passar ou não, né? E aí, de acordo com isso, você vai apresentando os desafios, mas os seus olhares têm que estar ali em cima daquela. Sempre tem que estar de olho. Né? Na minha Acho que basicamente é isso, né? Estar de olho, mas desafiar. Né? Porque aí ela não fica aquém do desenvolvimento. Exatamente.
E aí eu quero saber agora uma coisa voltada para a escola. Como pode ser o papel da escola dentro dessa discussão sobre a adultização infantil, sobre o que é adequado ou não adequado para que faixa etária? Como que você acha que a escola pode estar presente nesse papel aí, dessa discussão? Eu acho que uma das maneiras é através dos projetos, como a gente está fazendo, por exemplo, agora, né? Mas eu trabalhei isso tanto com a EL quanto com a Imprensa Jovem. Eu falei muito das aulas regulares, né? Que a gente trabalhou a revista e o livro. Inclusive, o nome do livro é O Menino, o Assovio e a Encruzilhada, de Afonso Borges. Aí ele fala sobre um momento que esse garoto, que não tem nome, se encontra numa encruzilhada e precisa decidir qual caminho tomar. Só que ele não vai às pressas assim e decide qualquer caminho. Ele vai com calma, ele dá um passo em cada direção da encruzilhada, observa, volta, até que ele consegue escolher o caminho dele. Até atrás, na contracapa, tem uma frase que fala assim: cada um descobre o seu dom ao fazer o caminho, nem antes nem depois, durante. Então por isso que a gente escolheu esse livro para trabalhar, porque fala um pouco sobre isso, da gente não ter pressa e escolher no nosso tempo, observar, analisar. E eu acho que a importância da escola é essa, dentro das aulas regulares, sim, mas eu acho que os projetos são uma grande potência. E aí no projeto a gente fez, nas salas, para terminar antes dos jogos, na verdade, a gente fez depoimentos, cada grupinho fez um depoimento, alunos que quiseram fazer sozinhos fizeram depoimentos sobre o que eles achavam da adultização, qual era a opinião deles. E aí junto com a EL a gente separou os melhores depoimentos de cada sala, fizemos cartazes, a gente expôs pela escola, e aí em parceria com a Imprensa Jovem a gente fez um vídeo reportagem sobre a adultização. Esse vídeo está disponível nas redes sociais, os cartazes estão aqui, também tem um QR Code para quem quiser acessar todos os depoimentos. Eu acho que é isso, através dos projetos, incentivando os alunos a falarem sobre esse tema com seus pais também. Muitos alunos, não tinha revista para todo mundo e muitos alunos queriam. E eu falei, gente, na reunião a gente pode tentar falar também, porque todo mundo queria, eu vou mostrar pro meu pai isso aqui, vou mostrar pra minha mãe, que era um tema importante, né? Então eu queria falar pros pais. Mas eu acho que é isso, tentar potencializar esse projeto, esse assunto ao máximo, esse e tantos outros que são importantes, né? Tanto nas nossas aulas regulares quanto em projetos, e também tentar estender para a comunidade. Infelizmente os cartazes e os vídeos não ficaram prontos na reunião. Meu objetivo era que os pais viessem e olhassem, né? Conseguissem pra gente até falar sobre isso. Mas quem sabe numa próxima a gente não consegue falar, não consegue passar o vídeo na própria reunião para que os pais vejam. Porque por mais que os pais saibam, é também importante falar como é que a gente pode agir para que isso seja tratado, isso seja diminuído, que as crianças não sejam nem adultizadas nem infantilizadas, né? Mas é fundamental que a escola trabalhe esse tema e é muito importante, tanto em projetos quanto em aulas regulares. E a gente percebe que quando é um tema que está em alta, quando está viralizado, os alunos eles chegam mais assim, pro tema e se sentem mais interessados. Então é importante também tentar pegar na hora que está acontecendo no mundo, né, no mundo externo, e trazer para a nossa realidade. Maravilhoso, né? Importante continua sendo em todas as relações trazer a consciência, né? Parar, observar e pensar se aquilo realmente é apropriado para nós e para os nossos filhos. Sim. Ou não, né? A gente tem que saber fazer escolhas. Exato. E que bom que a gente pode conversar com as crianças e que bom que a gente pode deixá-los mais conscientes para que eles possam fazer escolhas melhores, mais conscientes. É isso que a gente espera, né? Sim. Que papo gostoso, professor. Vamos ter outros papos em breve, né? Com certeza. E muito obrigada, Sofia. Obrigada, eu. Obrigada, Vitória. Obrigada, eu esqueci de falar no começo. Vou falar junto com você. Videomaker. João! Pedro, que tá ali atrás. Obrigada, João, que tá ali na mesa de som. E obrigada a você que está assistindo o nosso Quem Podcast. Divulgue o nosso Quem Podcast. Siga-nos nas nossas redes sociais. O Instagram da rádio é _rádio_navegantes. E lá no Instagram tem os links para entrar no Quem Podcast no YouTube e tem todas as matérias que nós já fizemos. Assista, opine e divulgue, tá bom? Muito obrigada e até o nosso próximo programa. Tchau. Tchau.